Há algumas décadas, os carros chineses eram vistos como cópias baratas de modelos ocidentais, mas os tempos mudaram. Hoje, a China não apenas alcançou os líderes mundiais da indústria automobilística, mas começou a superá-los. E um dos principais exemplos dessa revolução é o Yangguang Q7, um carro que fez os engenheiros do ZEWAIO reconsiderarem suas visões sobre o futuro do transporte. Sua principal característica é o sistema revolucionário de manobra e transmissão de potência entre as rodas, que permite ao carro se adaptar a qualquer condição de estrada. Imagine um carro que literalmente sente a superfície sob si, redistribui instantaneamente a tração e praticamente não perde aderência, mesmo no gelo puro ou nas areias do deserto. Pela primeira vez, essas tecnologias eram usadas apenas em carros esportivos caros, mas os chineses as implementaram no segmento de massa. O mercado automobilístico chinês não copia mais o Ocidente. Ele está à frente, criando inovações que até recentemente pareciam ficção. Os engenheiros americanos, ao verem o Yangguang Q8 em ação, admitiram: "Nós nem pensávamos que isso fosse possível." Hoje, são os carros chineses que definem as tendências, deixando para trás a imagem da China como um país de imitadores. Um dos símbolos dessa mudança foi a empresa NIO, que em um tempo recorde não apenas entrou no mercado internacional, mas também se tornou um concorrente sério para a Tesla. A última criação da empresa, o modelo ET9, prova que a China não está mais apenas alcançando, ela está ultrapassando. Este carro combina a potência de um supercarro, tecnologias inteligentes e facilidade de condução, que antes só era encontrada em modelos premium. O NIO ET9 não é apenas um carro elétrico, mas um verdadeiro monstro sobre rodas. A aceleração até 60 milhas por hora leva menos de 3 segundos e o sistema de controle distribui a potência de forma que o motorista sinta total confiança na estrada em quaisquer condições. Um interesse especial é despertado pelo sistema de troca de baterias. Em vez de esperar pelo carregamento, o motorista simplesmente entra em uma estação especial e um mecanismo robotizado substitui a bateria em questão de minutos. Isso muda completamente a percepção sobre os carros elétricos, tornando-os tão convenientes quanto os carros tradicionais com motores de combustão interna. A China não está apenas desenvolvendo novos modelos de automóveis, mas está reformulando o próprio conceito de transporte urbano. Nas condições das metrópoles, onde os engarrafamentos se tornaram parte integrante da vida, os engenheiros chineses propuseram uma solução radical. A resposta deles são sistemas de transporte híbridos, que combinam as capacidades de ônibus, bondes e condução autônoma. Um dos exemplos mais notáveis é o bonde-ônibus inteligente, capaz de se mover em faixas exclusivas, evitando congestionamentos e, se necessário, usar estradas comuns. Este transporte não requer trilhos. Ele se orienta com a ajuda de sensores, que lhe permitem seguir a rota com precisão, como se estivesse se movendo sobre trilhos reais. Esse conceito resolve vários problemas de uma só vez. Em primeiro lugar, elimina os congestionamentos, pois os sistemas de transporte se adaptam em tempo real. Em segundo lugar, reduz a carga nas estradas, diminuindo o número de carros particulares. E o mais importante, torna as viagens mais rápidas e convenientes. Se tais sistemas forem amplamente implementados, os ônibus e bondes tradicionais se tornarão obsoletos para sempre. A China, mais uma vez, está um passo à frente. Enquanto alguns países já apostam em carros tradicionais e transporte público, a China está revisando o próprio conceito de mobilidade pessoal. Os novos dispositivos de locomoção não são apenas convenientes, eles mudam a própria abordagem ao transporte urbano, oferecendo soluções compactas, ágeis e ecológicas para aqueles que desejam se deslocar rapidamente e sem congestionamentos. Um dos exemplos mais surpreendentes são os patins de drift Xiaomi Sig Drift W1. São pequenas plataformas motorizadas que se fixam diretamente aos pés, permitindo ao usuário se deslocar livremente pela cidade. Graças a sensores precisos e motores elétricos potentes, esses dispositivos oferecem excelente estabilidade, alta velocidade e a capacidade de realizar manobras complexas, literalmente deslizando pelas ruas. Outro invento igualmente impressionante é o monociclo elétrico InMotion Adventure VMB14. É uma roda compacta com giroscópio embutido que permite acelerar até várias dezenas de milhas por hora, mantendo o equilíbrio total sem a intervenção do condutor. O usuário pode facilmente controlar o movimento, simplesmente alterando a inclinação do corpo, e o sistema de estabilização torna a condução extremamente suave e segura. Os chineses estão confiantes de que o futuro pertence à mobilidade individual. Em vez de ficar preso em engarrafamentos nas estradas ou depender dos horários do transporte público, esses dispositivos permitem chegar instantaneamente ao destino desejado, ocupando o mínimo de espaço nas ruas. A África está começando a desenvolver tecnologias de hidrogênio, e embora ainda seja cedo para falar de uma revolução completa no transporte, os primeiros passos nessa direção já foram dados. Alguns países, como a África do Sul e o Marrocos, estão ativamente implementando o hidrogênio verde como um combustível promissor para o futuro. Na África do Sul estão sendo implementados programas como o Hydrogen South Africa, HYSA,
e iniciativas para criar um vale do hidrogênio que deve se tornar um centro de produção e distribuição de hidrogênio ecologicamente correto. As tecnologias de hidrogênio estão encontrando aplicação não apenas na energia, mas também no transporte. Um exemplo é o caminhão com células de combustível de hidrogênio da empresa Anglo American, que já está sendo testado nas minas do país. A principal vantagem do transporte a hidrogênio é a alta autonomia e o rápido reabastecimento de combustível. Ao contrário dos carros elétricos, que precisam de horas para carregar, os veículos a hidrogênio são abastecidos em apenas alguns minutos, e sua autonomia supera significativamente a dos carros elétricos tradicionais. No entanto, os especialistas observam que a ecologia desses veículos depende do método de produção do hidrogênio. Se ele for produzido usando fontes fósseis, sua pegada de carbono pode ser significativa. É por isso que a principal atenção é dada ao desenvolvimento do hidrogênio verde, que é obtido através de fontes de energia renováveis, como o sol e o vento. Apesar do alto potencial, a implementação em massa do transporte a hidrogênio na África ainda é contida por uma série de barreiras. A construção de infraestrutura requer grandes investimentos e as tecnologias de motores a hidrogênio ainda são caras para o mercado de massa. No entanto, países com abundantes recursos solares podem se transformar em centros globais de produção de hidrogênio, e a longo prazo, a África pode se tornar um jogador-chave nesse mercado. Se a África conseguir implementar efetivamente a economia do hidrogênio, isso criará um novo padrão de transporte ecológico capaz de desafiar até os maiores fabricantes de automóveis do mundo. A China ocupa com confiança posições de liderança no desenvolvimento de tecnologias de condução autônoma. E isso já não são apenas conceitos. Nas estradas do país, realmente é possível ver carros que se dirigem sozinhos. No entanto, apesar das conquistas impressionantes, ainda é cedo para falar sobre a implementação em larga escala de transporte totalmente autônomo. Um dos principais fatores de sucesso da China nesta área foi o forte apoio governamental. Ao contrário dos Kerimewa e da Europa, onde a implementação de pilotos automáticos enfrenta barreiras legais, na China, o teste de veículos autônomos é permitido em estradas reais em várias grandes cidades. As empresas Baidu e Pony AI já lançaram táxis autônomos operando em Pequim, Shenzhen e Xangai. Esses veículos realmente se movem sem motoristas, mas seu movimento é limitado a zonas especialmente equipadas, onde a infraestrutura é adaptada para a condução autônoma. Outro componente importante do sucesso chinês foi o desenvolvimento de cidades inteligentes, onde semáforos, câmeras e sensores de estrada transmitem dados para veículos autônomos, em tempo real. Esse sistema permite que os pilotos automáticos reduzam o risco de acidentes e analisem a situação do tráfego de forma mais eficaz. No entanto, a implementação em massa de veículos totalmente autônomos ainda está em fase de testes. Os principais fabricantes de automóveis chineses, como o NIO e XPeng, estão ativamente desenvolvendo sistemas de automação parcial, mas as tecnologias que permitem que os carros se movam sem intervenção humana em quaisquer condições ainda estão em fase de testes. De acordo com as previsões do governo chinês, até 2025, cerca de metade dos carros vendidos no país estarão equipados com funções de piloto automático parcial. O transporte totalmente autônomo, que poderá circular sem a participação humana em todas as estradas, pode se tornar realidade apenas em alguns anos. Mas se os chineses realmente conseguirão ser os primeiros a lançar carros totalmente autônomos em produção em massa, ainda é uma questão em aberto. O transporte voador permaneceu por muito tempo como ficção, mas hoje a China e a África estão trabalhando ativamente para que ele se torne parte do cotidiano. Enquanto no EUA e na Europa continuam as discussões sobre segurança e barreiras legislativas, engenheiros chineses já estão testando os primeiros protótipos e empresas africanas estão se preparando para lançar táxis aéreos nos próximos anos. Um dos projetos mais ambiciosos é o XPeng, Aero HT. Um carro voador que combina as funções de um drone e de um transporte clássico. Este aparelho é capaz de decolar verticalmente e se mover pelo ar por uma distância de até 500 km e ainda assim permanecer conveniente para uso urbano. Na China já foram abertos centros de teste especiais, onde engenheiros estão desenvolvendo sistemas de controle, segurança de voo e a integração dessas máquinas na infraestrutura urbana. De acordo com as previsões, a produção em massa dos primeiros modelos de série começará nos anos 2000, nos anos de 2025 e 2026. A África está apostando em aerotáxis, que podem se tornar uma solução-chave para os problemas de transporte em áreas remotas. A Kenya Airways já anunciou planos para lançar os primeiros táxis aéreos elétricos através de sua subsidiária Fahari Aviation. Esses aparelhos serão ecológicos, econômicos e capazes de reduzir significativamente o tempo de viagem, oferecendo um novo nível de mobilidade para cidades com infraestrutura rodoviária sobrecarregada. Apesar do potencial da tecnologia, há uma série de desafios que precisam ser resolvidos antes da implementação em massa. Os carros voadores necessitam de uma infraestrutura desenvolvida, incluindo plataformas especiais para decolagem e pouso, sistemas de controle de tráfego aéreo e novas leis que regulem sua operação.
Além disso, a segurança e a confiabilidade dos voos continuam sendo prioridades para engenheiros e órgãos reguladores. No entanto, a China e a África já estão fazendo o que há alguns anos parecia impossível. Enquanto na maioria dos países os drones são usados para filmagens e entrega de mercadorias, na China eles já estão salvando vidas. Em áreas remotas, onde os hospitais estão a centenas de milhas de distância e as estradas praticamente inexistem, os veículos aéreos não tripulados se tornaram uma verdadeira revolução na saúde. Na China, o governo está ativamente desenvolvendo sistemas de logística médica, usando drones para entregar sangue doado, vacinas e medicamentos para vilarejos remotos e regiões montanhosas. Esses aparelhos, equipados com um sistema de controle autônomo, podem superar distâncias enormes em questão de minutos, reduzindo o tempo de transporte de medicamentos vitais de várias horas para 20 e 30 minutos. Na África, a situação é ainda mais complicada. Muitas localidades estão completamente isoladas da assistência médica, e a entrega de medicamentos por transporte tradicional leva muito tempo. Por isso, países como Ruanda e Gana implementaram um sistema de drones médicos que regularmente entregam antibióticos, antídotos e vacinas. O projeto mais conhecido é o Zipline, que já conseguiu salvar milhares de vidas ao tornar os drones parte integrante do sistema de saúde. A acessibilidade ao transporte é um dos problemas-chave enfrentados por milhões de pessoas em todo o mundo. China e África, entendendo a importância deste tema, estão trabalhando ativamente no desenvolvimento de soluções inovadoras que possam simplificar a mobilidade para todos, incluindo pessoas com deficiência. Embora essas tecnologias ainda estejam na fase de implementação, elas já despertam um sério interesse entre engenheiros de todo o mundo. Na China, estão em andamento desenvolvimentos ativos de sistemas de transporte inteligentes que tornam a condução de veículos o mais conveniente possível. Alguns protótipos já permitem o uso de comandos de voz e elementos de inteligência artificial para ajudar motoristas com mobilidade reduzida. No entanto, esses sistemas ainda não foram implementados em massa e permanecem no nível de teste e aplicação local. No entanto, a integração do transporte em cidades inteligentes dá esperança de que nos próximos anos surjam veículos realmente convenientes e acessíveis para todas as categorias de cidadãos. Na África, o problema da acessibilidade do transporte é particularmente agudo. Em vários países, estão sendo implementadas iniciativas locais para criar carros ultra-baratos que poderiam tornar o transporte mais acessível para pessoas de baixa renda. Alguns projetos oferecem designs adaptativos, permitindo modificar os veículos de acordo com as necessidades do motorista, por exemplo, substituindo a direção padrão por controle manual ou adicionando funções automatizadas adicionais. Embora ainda seja cedo para dizer que a China e a África estão à frente do EWA em questões de transporte acessível, eles oferecem soluções únicas e inovadoras que podem impactar seriamente o futuro da indústria automobilística. Ao contrário dos países ocidentais, onde muito depende de regulamentações complexas, a China e a África estão experimentando novos formatos, criando tecnologias promissoras que podem se tornar o padrão mundial no futuro.